porque o Senhor lhe dará a vitória. Mas é interessante que, estando Josué ao pé de Jericó, de repente, ele levanta os olhos e olha. Levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Aleluia. Amém. Quem estava ali? O Natã? Não o Natã, não. Natã simbolizou, representou. Quem estava ali? Jesus. Queridos, diante dos nossos desafios, o Senhor quer que levantemos os nossos olhos. Porque para qualquer desafio que você possa ter alistado já na sua mente, você precisa levantar os teus olhos e perceber que aquela cidade é tão forte, é tão estruturada na sua segurança, que por mais que você sonhe, vislumbre, chore e gere entrar lá, você precisa erguer os teus olhos. Porque para você conseguir entrar e chegar do outro lado, você vai precisar da ajuda deste homem que Josué conseguiu perceber, que Josué conseguiu identificar e que muitas vezes não conseguimos perceber. Amado, Josué, quando olhou para aquele homem, achou que ele era um soldado e até pensou: o Senhor é dos nossos ou é dos nossos adversários? É dos nossos aliados ou é contra nós? Jesus, queridos, quer ser visto. Jesus quer ser percebido. E Ele está, como na peça que acabamos de assistir, Ele está próximo de nós. Ele está muito mais perto das nossas necessidades do que nós conseguimos perceber, do que nós conseguimos identificar. Mas Ele está ali procurando nos chamar a atenção. E por que Ele procura nos chamar a atenção? Porque Ele quer nos ajudar. Amados, às vezes nos colocamos ao pé da nossa Jericó e ela é tão alta, tão murada, tão difícil de ser conquistada. E muitas vezes passamos anos e anos e anos ao pé da nossa Jericó e não conseguimos entrar. E por que não entramos? Porque não conseguimos perceber o homem que chega com a espada desembainhada, pronto para nos ajudar, pronto para nos introduzir. Não conseguimos percebê-lo no nosso dia a dia. Talvez nós nos encontremos com ele no dia 25 de dezembro, ou quem sabe no período da Páscoa. Mas, amados, o Senhor quer estar conosco em todos os dias da nossa vida. E Ele quer nos ajudar a entrar no lugar que Ele nos prometeu nos dar. Amém? Amém. Talvez eu tenha dito e você tenha se identificado com um dos desafios. Talvez você tenha pensado nas suas dívidas como sendo o seu grande desafio. Ok? Coloque isso no papel. Mas, meu amado, além disso, levante os teus olhos. Porque se você não levantar os teus olhos, você vai fazer do pagamento das tuas dívidas o grande centro dos teus alvos, dos teus desafios. E você vai girar em torno disso. E vai se cansar e vai se enfadar de tanto trabalho, porque as contas são tão altas e você pensa: eu tenho que me afundar no trabalho, eu vou esquecer esposa, eu vou esquecer filhos, eu vou deixar de ir aos cultos, eu vou deixar os meus outros sonhos, porque eu só vejo este alvo. O Senhor quis livrar Josué desta grande demanda. E naquela noite, o Senhor lhe permitiu levantar os olhos. Porque, queridos, é muito bom e é muito necessário eu ter diante dos meus olhos os meus alvos. Mas melhor ainda é poder perceber que acima dos meus desafios há alguém que vai me ajudar. Há alguém que será o meu braço forte para me introduzir no lugar que Ele quer que eu entre e que eu possua, no nome precioso de Jesus. Não faça dos teus desafios o teu Deus. Eu queria dizer queria que você dissesse para o teu vizinho: não faça dos teus desafios o teu Deus.
Amém? E na verdade Josué estava tão fixo na ideia de que ele tinha que entrar em Jericó e teria que ser por meio de luta e de batalha e de guerra, e ele só pensava nisso. Tanto é que quando ele avistou o príncipe do exército do Senhor, ele logo disse: é um aliado ou é um adversário? Quem está em dívidas só consegue pensar em números, só consegue pensar em juros de banco, só consegue pensar em cartão de crédito, porque isso está fixo na sua mente. Ele não pensa mais na igreja, ele não consegue mais ter um momento de intimidade com a esposa ou com o marido. Por quê, queridos? Porque é uma ideia fixa. Ele só pensa em desafios, em alvos, em alcançar, em chegar do outro lado. Esquece Deus, esquece igreja, esquece família. Não tem tempo mais para brincar com os filhos, não tem mais tempo para nada. Josué estava com uma ideia fixa: eu vou entrar, eu vou possuir, é uma batalha. E quando viu um homem, é aliado ou é adversário? Não é assim que às vezes a gente faz? Quando você está com uma sobrecarga de trabalho, quando você vai para casa, aqueles números ou aquelas palavras reviram a tua mente, você não consegue dormir. Deus hoje quer tirar o fardo dos seus ombros, quer fazer com que a sua visão seja elevada. Por mais que você tenha desafios, mas o Senhor virá de uma forma gloriosa e graciosa sobre o teu coração e fará com que os teus olhos sejam elevados, e você vai ver o Senhor e vai perceber que os muros de Jericó são altos, são elevados, são largos, mas há um Senhor que é mais elevado do que os muros, que é mais elevado do que os desafios que você tem. E queridos, é quando nós temos esta visão, e quando Josué teve esta visão, ele deixou de lado a sua espada, deixou de lado a sua armadura, deixou de lado a visão momentânea dos muros, das dificuldades que ele encontraria daqui a algum tempo. Ele parou um pouquinho, ele tirou o olhar daqueles desafios e então se prostrou. A Bíblia diz, quando o Senhor disse: não sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Aleluia! Meu querido, talvez em função das tuas dificuldades, há muito tempo você já não adora mais, porque você tem girado em torno dos teus problemas. Você não tem conseguido descansar. Você permanentemente está com a espada desembainhada e só consegue ver ou aliado ou adversário, ou número, ou conta, ou metas, ou alvos, ou telefones, ou crise, ou luta. É só isso que você consegue ver. Mas eu quero te desafiar a entrar no ano de 2011 num espírito de adoração a Deus. Porque nessa hora você deixa a tua espada um pouquinho ali e você se prostra diante daquele que faz todas as coisas acontecerem na tua vida. E na verdade, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então nessa noite, de uma forma sobrenatural, por mais altos que sejam os muros diante de você, por mais altas que sejam as contas diante dos teus olhos, e as crises que possam assolar a tua mente, a tua alma, mas nessa noite o Senhor vai de uma forma sobrenatural tirar dos teus ombros o fardo, o peso, a ansiedade, o medo, a angústia, e então você vai se inclinar leve diante do Senhor e vai adorá-lo de todo o seu coração. E você vai entrar no ano de 2011 adorando ao Senhor, entoando hinos de louvor, engrandecendo ao Deus que está com a espada desembainhada. É interessante que Josué talvez se sentisse meio solitário. Olha, estou pronto, eu sei que tem um exército, mas os muros são tão altos. Mas quando ele viu o Senhor estava com a espada desembainhada, como que dizendo: você não está sozinho. Os teus desafios são os meus desafios, as tuas metas são as minhas metas. Salvar o teu marido é mais interesse meu do que teu.
mudar a tua realidade de esterilidade é mais interesse meu, diz o Senhor, do que teu interesse. Mas quando é que nós vemos isso? No lugar da adoração. Quando de fato eu tomo uma decisão de não esquecer do desafio, saber que ele existe, mas acima de tudo, colocar-me diante daquele que pode me ajudar a vencer os desafios. E entrar numa atitude de adoração e de leveza diante do Senhor. E é nessa hora de adoração que acontece uma pergunta. Senhor, eu estou diante de Ti nesse momento. O que o Senhor diz ao Teu servo? Põe a mão no teu coração agora e diga para o Senhor: Senhor, o que o Senhor diz ao Teu servo? Qual foi a pergunta de Josué? Que diz meu Senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Descalça as sandálias dos teus pés. Nos dias de Josué, o Senhor usava sandálias e o servo ou escravo andava descalço. E quando Josué reconhece que está diante do Senhor, e ele é o servo, então ele pergunta: Senhor, que dizes ao teu servo? E então o Senhor olha para ele e diz: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: Josué, se eu sou Senhor e se você é servo, então viva como servo. Porque não adianta, Josué, você me dizer Senhor, 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 enquanto você continua no governo de todas as coisas. Josué, eu quero que você entenda claramente uma coisa: que se você me chama de Senhor, e se você é o servo, então viva como servo. Tira as sandálias dos teus pés, porque se eu sou o Senhor, eu sei o caminho para destruir essas grandes muralhas. E a única coisa que eu preciso de você, Josué, é que você seja servo, é que você venha atrás de mim, é que você me obedeça, é que você me sirva. Você não tem estratégia, mas eu tenho. Você pensa que a tua espada te ajudará nessa grande conquista, mas se você não tiver um espírito de servo, de obediência, de submissão, se você continuar sendo dono do teu nariz, se você continuar sendo dono dos teus empreendimentos, Josué, você não vai conseguir conquistar nenhuma coisa na tua vida. Josué, eu quero te dar uma estratégia poderosa para você entrar em Jericó. Saiba que o elemento fundamental para que você entre na terra prometida é o teu espírito de servo, é o teu espírito de submissão, é o teu espírito de obediência diante de mim, que sou o Senhor. Quantos aqui estão conscientes que vocês já não são donos mais de vocês mesmos? Se você não sabia disso, eu quero te trazer esta boa nova. Você não se pertence mais a si mesmo. Você não é dono da sua vida, porque a palavra de Deus diz que todos nós estávamos vendidos por conta do pecado e éramos prisioneiros do pecado nas mãos do diabo. Mas veio Jesus Cristo de Nazaré e derramou seu sangue precioso, e com seu sangue nos comprou para Deus. Eu continuo sendo escravo, mas não mais do pecado e não mais do diabo. Agora eu sou escravo de Jesus. Mas a escravidão ou ser servo de Jesus não é algo que me aniquila, porque Jesus mesmo nos ensinou: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém? Mas eu quero dizer, meu amado, que o sangue de Jesus foi vertido e foi derramado para que eu não pertencesse mais a mim mesmo. Eu pertenço ao Senhor.